debater, o Felipe Melo falou sobre isso, a gente vai poder mostrar aqui no Troca, que há também um impacto para os jogadores do Palmeiras. É claro que a gente não está comparando as situações, mas a forma como se desenhou a indefinição sobre o jogo, o atraso já com os jogadores em campo, e o Pet pode falar melhor do que isso, né? Porque viveu muito tempo lá dentro e deve ter passado por uma outra situação de atraso de princípio de partida, tem também um impacto. O emocional de ninguém dentro do campo estava 100%, na melhor das hipóteses. Mas é óbvio que o Flamengo teve uma semana e uma questão muito mais atribulada para resolver. E se a gente falar da viagem, falar da tentativa de não ter jogo, falar de um grupo de jogadores que nem convive, né? São jogadores de uma outra categoria, estavam num outro campeonato, esperando o princípio de Campeonato Brasileiro Sub-20. Então, eu acho que sai muito fortalecido nesse aspecto. E também a ideia de tentar dissociar, de separar no Palmeiras o que é o impacto de um dia como esse, de uma preparação para um jogo tão dificultada como essa, e o que é o desempenho muito abaixo para o que um grupo de jogadores como esse deveria estar apresentando. Está invicto ainda no campeonato, o único invicto do brasileiro, mas o futebol é abaixo da crítica. Inclusive, você pediu para separar um trecho do Felipe Melo, foi a entrevista que ele deu no intervalo. Se você quiser ir no André Pet, Hernan. Eu vou fazer o seguinte, Pet, vamos escutar primeiro o Felipe Melo, que aí também você também já pode colocar isso como elemento para o seu comentário. E a gente debate. Eu assisti esse intervalo e o que ele falou. Para quem não assistiu, vamos rodar. A gente tá jogando contra o Flamengo, a gente tá jogando contra a moleque de 17, de 37 anos. É o Flamengo, que tem um estilo de jogo, né? Eu penso que esses jogadores que estão aqui já conhecem o profissional, sabem como é que é, né? Do meio pra frente, a maioria são grandes jogadores de nível de seleção brasileira. Então a gente sabia da dificuldade do jogo, né? Fizeram toda uma sacanagem antes do jogo, fizeram a gente ficar esperando aqui, uma falta de respeito sem tamanho conosco aqui do Palmeiras, né? Que seguimos com 100% o protocolo, né? Mexe com a nossa cabeça, não é um jogo normal. A gente não entrou para jogar um jogo normal, né? Depois de tudo que aconteceu, joga, não joga. Eu acho que tem que reaver conceitos aqui no Brasil, infelizmente, né? E as pessoas têm que falar, não tem que ter medo de falar porque é um clube ou outro clube, né? Quando tá errado, tá certo? Então não é um jogo normal. A gente tá debaixo de 40 graus, não sei como que tá aqui a situação, como eles também, né? E assim como nós, eu creio que eles também têm uma cabeça a mil. Não é um jogo normal. Então acho que tem que rever conceitos. Não é um jogo normal, não é uma situação normal. Eu acho que todos nós, Pet, você que esteve dentro de campo, o Rafa, que trabalha há quantos anos com futebol? Trabalhando 15. Eu também. 15 anos trabalhando com futebol. Vivendo, acho que desde que eu nasci. Culpa do meu pai. Isso sim, né? Isso sim, né? Acho que todos nós aqui. Mas com esse tempo todo, nenhum de nós, ninguém aqui viveu, presenciou, enfim, algo tão polêmico, essa batalha na justiça, toda essa situação que aconteceu em torno da partida de hoje. Pet, agora a bola está contigo. Eu não vou falar quantos anos estou no futebol, porque vai revelar a minha idade. Tudo bem, segue o jogo. Bom, concordo que o jogo não é normal, mas mesmo assim eu torci muito que o jogo acontecesse, porque o futebol só ganha, né? Acho que o Felipe estava falando, dando entrevista no intervalo, falando por indenização que ele tinha, estava muito indignado pela situação e tudo, queria jogar e tudo, porque jogador de futebol tem que jogar dentro das 4 linhas. Acho que o futebol é para ser jogado com bola nos pés e não nos bastidores. Mas assim, no final, mesmo que seja 10 minutos antes dos 4 horas, que foi feita essa decisão no TST, ajudou o Flamengo, na minha opinião, ajudou o futebol brasileiro para não entrar em umas consequências que poderia levar um rumo que é muito pior para o Flamengo e muito pior para o futebol brasileiro. Então, afinal, venceu o futebol e estou feliz por causa disso. O jogo em si depois mostra que mesmo com o time totalmente desfalcado, o Flamengo tinha uma garotada que entrou com coragem no campo, que enfrentou o Palmeiras sem nenhum medo, com personalidade. E no primeiro tempo, o Palmeiras entra no jogo pensando que o jogo ia se resolver por si só,
que o gol ia sair com naturalidade, que vai se ganhar o jogo, não se ganha sozinho. Você tem que fazer para ganhar o jogo. Tanto que ele no intervalo muda, começa melhor, faz um gol com uma sorte, né? E também o Flamengo contou com o Hugo, né? Que fez 2 defesaças que tem que falar e falar muito. Tanto uma no primeiro tempo, do chute do Zé Rafael, e no segundo tempo, da cabeçada do Luiz Adriano. Aquelas 2 defesas realmente são do goleiro de muita qualidade e um do goleiro experiente. Muita reflexão, não era nada fácil, tá de parabéns. Mesmo assim, pelas circunstâncias do jogo, não foi de um nível técnico digno do Flamengo e Palmeiras, mas é bom ter acontecido esse jogo para bem de todo mundo da competição de futebol brasileira, de Flamengo. Acho que o futebol ganhou e aí estou feliz por causa disso. Inclusive a gente vai daqui a pouquinho mostrar... Resultado não importa, ganhar ou perder faz parte. Tem que ter coerência, né? Desculpa, Pet, eu não sabia que você ainda ia complementar, mas como você falou do Hugo, daqui a pouquinho a gente vai mostrar uma entrevista que ele deu bastante emocionado. Inclusive a produção já está pedindo para eu chamar. Você comenta depois, Rafa? Claro. Então a gente continua aqui essa resenha, então pode ser? Claro. Que o Rafa queria falar também em relação ao que disse o Felipe Melo, mas aí a gente junta tudo num pacotão. Vamos ver então o Hugo Souza, que foi eleito o melhor jogador na transmissão da Globo e se emocionou bastante com isso. O Pet estava dando moral e ele merece. Bom, na verdade é que a gente desde o início está preparado para jogar, independente das situações. A gente sabe que temos grandes desfalques, grandes jogadores, mas a gente está mostrando que o Flamengo também faz craque, que a gente também tem prata da casa que dá conta do recado. E a gente veio totalmente concentrado para o jogo. E essa questão toda de vai ter jogo, não vai ter jogo, isso não cabe a nós. A nossa função é vir preparado para jogar, foi isso que a gente fez. Fizemos um grande jogo, não saímos com a vitória, que era o que a gente queria, mas fizemos um grande jogo. E agora é pensar para frente, porque o campeonato é longo e a gente tem uma grande caminhada pela frente. Deu para perceber que você ficou bem emocionado ali na hora que o jogo terminou. Eu queria saber por quê. No jogo faz 9 meses, mais ou menos, sem atuar pelo Flamengo. A última partida que eu fiz foi no Sub-20. Só que a diferença dessa última partida para essa é que meu pai, na última, estava na arquibancada me assistindo. E hoje eu não tenho mais ele. Faz 6 meses que eu perdi o meu pai, que foi meu grande incentivador. Foi o cara que me deu tudo. Ele, minha mãe, minha irmã, minha família, que sempre estiveram comigo. E hoje foi o primeiro jogo, primeira vez que eu entrei em campo sem o meu pai. Ele não está aqui fisicamente, não pôde ver pela TV em casa, não pôde ter essa sensação. Mas eu creio que ele está lá em cima, está melhor que a gente. E eu sempre entrei em campo pensando neles, pensando na minha família, pensando em dar um futuro melhor para eles, pensando em crescer na vida por eles, e não vai ser diferente. Tenho minha mãe, tenho minha irmã, e eu preciso cuidar delas. Tenho meus 2 irmãos por parte de pai, que são mais velhos que eu. E essa vitória aqui não é só minha. Isso aqui não é só meu. Isso aqui é de tudo que tem em volta de mim. Um trabalho que a gente tem no staff do Flamengo absurdo, que todo mundo dá todo suporte pra gente jogar. E eu sou novo, sou da base, tenho 12 anos de clube e tenho uma oportunidade dessa, eu não poderia deixar passar. Tinha que ser dessa forma. Qual era o nome do teu pai? O nome do meu pai era Jorge. E isso aqui é pra ele, pra minha mãe, pra minha irmã, minha noiva, meus amigos, que sempre torceram por mim. E essa aqui é a resposta que eu dei pra eles. A resposta tem que vir sempre dentro de campo. E é isso que eu fiz hoje. Que história, hein? Seu Jorge deve estar com certeza muito contente de onde quer que ele esteja. Está lá iluminando o filho dele, que merece. O Hugo foi chamado, inclusive, em 2018, né, para a seleção, para compor ali o elenco durante o treinamento. Tem 1,99 m. Hoje ele está com 21 anos, né, Rafa? Você estava até contando uma história aqui nos bastidores. Ele fala em 9 meses. Não tem relação com a pandemia. Tem relação com estourar o sub-20, né, a idade. E o que a gente debate muito, é claro que é um ano de exceção. Mas falando dessas situações assim, ainda mais numa posição como goleiro, né, que a fila é tão longa, são raros os de pouca idade que têm oportunidade num time principal. Ele tem qualidade para isso, né, para aspirar essa